De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Posso dividir em duas partes esse versículo, onde na primeira parte nós vemos quem fala. A fé é pelo ouvir. Podemos fazer a interrogação, quem fala? E nós sabemos que é o próprio Deus falando. E a segunda parte do versículo, nós apresentamos aqui a ferramenta dessa fé genuína. Ela é gerada pela palavra de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada. A fé genuína, ela tem que vir da parte de Deus, usando a Bíblia como ferramenta para a produção desta fé que é sólida, uma fé que faz a gente, o cristão, permanecer. Veja que esta fé, João já apresenta em uma das suas cartas, na primeira carta, ele diz que é a fé que vence o mundo. Essa fé que vence o mundo é a fé genuína. Nós temos também o próprio Senhor Jesus mostrando que a fé genuína é a fé que faz o impossível tornar possível. Essa fé genuína, também em Atos dos Apóstolos, nós vemos que é a fé que purifica o coração daquele que tem essa fé. Em Atos capítulo 15, naquela assembleia, ali é exposto acerca da fé, que a purificação do coração vem por esta fé genuína. E esta fé genuína, ela deve ser gerada pela palavra de Deus. Por que nós chamamos a atenção de quem fala? Seria o próprio Deus. Porque nós temos que entender o seguinte, que essa ferramenta, a fé genuína em si, não é tão somente ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque nós temos um caso na Bíblia, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto. Nós vemos ali Satanás usando as Escrituras. Então deve haver um cuidado muito grande, porque Satanás ele usa a Bíblia, o homem em si também consegue manipular a Bíblia. Mas veja que a atuação de Satanás e do próprio homem, o que nós temos aqui? Uma manipulação desta ferramenta. E essa produção, ela não vai trazer uma fé sólida. Vai ser algo somente para alimentar uma mente, alimentar até satisfazer um ego. Veja que a fé genuína que produz solidez a um coração cristão, ela deve vir da parte de Deus, passando pela ferramenta que é a Bíblia Sagrada. O que nós podemos concluir? Que a fé, a mensagem que gera uma fé genuína, é uma mensagem que vem do próprio Deus, passando pelas Escrituras. Afirmando, nós podemos afirmar que essa fé, ou essa mensagem que produz essa fé genuína, não tem como desassociar ao que Deus fala e ao que está escrito na sua palavra. Deus, quando ele traz uma mensagem, ou quando é uma mensagem da parte de Deus, não pode haver uma contradição bíblica, porque tudo que Deus fala, ou a mensagem que vem da parte de Deus, há uma ligação genuína com a Bíblia Sagrada e não uma contradição. Por isso que a filosofia, a psicologia, ela é bom em algumas áreas, em alguma parte para o homem, mas a respeito para gerar uma fé genuína, ela não tem uma produção e um efeito eficaz, porque segundo a Bíblia, o que gera a fé genuína, que deixa o cristão com um coração mais sólido em Deus, é a mensagem que vem da parte de Deus, que passa, toda a mensagem que vem de Deus tem que estar alinhado com a palavra de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada. Então, que nós venhamos, diz a Bíblia, de sorte que a fé é pelo ouvir o próprio Deus, e esse ouvir
ele vem pela palavra de Deus. Aí sim é gerada uma fé genuína no coração do cristão.